Muito bem. Vamos agora meditar nessa palavra de João 8, 32. E diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, Jesus estava falando com os judeus: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizeis tu, sereis livre? Replicou-lhe Jesus: em verdade, vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica para sempre na casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurai matar-me, porque a minha palavra não está em vós, disse Jesus. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que viste em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai a obra de Abraão, ou as obras de Abraão. Mas agora procurai matar-me, a mim, que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Respondeu-lhe Jesus: se Deus de facto fosse vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque digo a verdade, não me crerdes? Quem dentre vós me convence do pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Respondeu-lhe Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honro meu Pai, e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Vamos só ler aqui novamente o versículo 44. Jesus disse a eles: vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer o desejo. Ele é homicida, e desde o princípio jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. 47. Quem é de Deus ouve as palavras de quem? Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Ponto. Preste atenção. Antes de nós chegarmos aqui e ouvir essa palavra e tantas outras, eu digo ouvir para quem está ouvindo hoje pela primeira vez, e para quem já ouve, já sabe. Pode acender as luzes aí de trás, tá? Antes, nós éramos cegos. Então, nós não sabíamos o que Deus queria de nós. Então, nós não conhecíamos a verdade, como acabamos de ler. Conhecereis a verdade, e a verdade, nós andávamos segundo o nosso coração.
na cegueira, no orgulho, na ignorância, na vaidade, carregando aí superstições, e nós vivíamos batendo com a cabeça de um lado para o outro, porque não conhecíamos o caminho. Mas como disse mais à frente, conhecereis a verdade vos... Então essa verdade veio e abriu a nossa mente. Olhe para mim, por gentileza. Abriu os nossos olhos. Poxa, eu não nasci para sofrer. Não existe destino. Não existe karma. Não existe o quê? Cruz. Se o Filho me libertar, que é Jesus Cristo, verdadeiramente eu estou o quê? Estou livre. Então, conhecendo essa verdade, eu peguei a minha vida e comecei a tirar ela da mentira. E comecei a colocar minha vida em quê? Na verdade. É o que acabamos de ouvir no testemunho. Veja que não houve dificuldade para o rapaz largar as más companhias, porque ele aceitou a verdade. E a própria verdade diz, para a gente se desviar do mal, para a gente evitar a roda dos escarnecedores. Veja que para ele, no mesmo dia ele batizou. Ele aceitou a verdade e entregou a vida nas águas. Para ele não houve dificuldade de aceitar Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito e largar aquele mundo de fornicação, de prostituição, de violência. Ele aceitou a verdade e a verdade libertou ele. Agora, e você? Você está recebendo agora a verdade. Você tem recebido a verdade por meio da palavra de Deus. Qual tem sido sua reação? Você está aceitando essa verdade? Está praticando ela? Você está decidindo tua vida dentro da vontade de quem? Ou você tem lutado contra Deus? Se eu lhe perguntar se você é de Deus, na hora você vai dizer que sim. Mas Jesus falou ali no versículo 47, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você agora, nesse momento, pegar a tua vida e colocá-la na verdade, você deixa de sofrer. Pastor, mas eu quero continuar aqui dentro na mentira. Quero continuar no orgulho. Quero continuar no engano. Então essa verdade não pode te libertar porque você não está aceitando a verdade. Mais à frente, no outro livro, falando ainda desse assunto, o Espírito Santo diz assim: tornai-vos, pois, praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Existem pessoas que elas vêm à igreja, Deus fala com elas. Deus fala, olha, larga isso, rapaz. Ó, aceita isso. Se esvazia disso. Coloca isso no altar, abandona isso. Ela ouve, mas ela não ela é só ouvinte e não é praticante. Aí ela sai pelas portas e continua a sofrer. A verdade não liberta ela, porque ela não aceita a verdade. Ela não pratica a verdade. Esse é um ponto. Primeira coisa, aceitar e praticar a verdade. Segundo ponto. Aqui no texto sagrado, eu depois vou dar a referência para você, por causa do tempo. Mas a palavra de Deus diz assim: no testemunho, o rapaz disse que ele estava dividido entre muitas coisas.
ele pedia pelo filho, pela vida financeira, não tem nada de errado nisso. Só que Deus falou com ele que ele estava dividido, e ele não focava o mais, que era a vida eterna, que era o Espírito Santo. Ele estava muito ansioso, muito preocupado. E de repente esse é um dos problemas que tem atingido você. Outro dia uma senhora veio, pediu oração por um parente, para que ele mudasse. Eu falei assim: a senhora já entregou a sua vida para Jesus? Ela não tinha descido das águas, não tinha aceitado a verdade. Eu falei: olha só, a senhora quer ajudá-la, mas você não se entregou. A palavra de Deus diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Eu fiz apenas uma anotação. A expressão buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa que a vontade de Deus deve estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando buscamos o reino de Deus acima de tudo, Deus cuida das outras áreas, das nossas necessidades. Nada é mais importante que o reino de Deus. Ponto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa que a vontade de Deus tem que estar acima de tudo. Quando esse rapaz do testemunho entendeu isso, ele pensou: eu quero o Espírito Santo. Então todas as outras coisas são secundárias. Vou colocar a família no altar? Está na mão de quem? Não vou ficar me preocupando. Vou vir segunda-feira buscar a direção de Deus? Vou entregar na mão de quem? Não vou ficar me preocupando. Eu vou viver todo dia em função de uma coisa: eu quero ser templo do Espírito. Eu vou buscar em casa, eu vou buscar no meu trabalho, eu vou meditar na palavra. Quando ele focou isso, concentrou a vida dele, a fé dele no batismo com o Espírito Santo, ele recebeu. Então, de repente, você aceitou a verdade, mas está preocupado com muitas, não está priorizando o Espírito Santo. E de repente você não aceitou a verdade, e é consequentemente buscar a Deus, o Espírito Santo, menos ainda, porque o primeiro passo é a conversão. Agora, nesse momento, nós vamos buscar o Espírito Santo. Se você dentro aí agora, se arrepender e aceitar a verdade, o primeiro passo já foi dado. Se você já aceitou a verdade, então agora você vai, dentro de você, dizer: meu Deus, toda a minha força a partir de hoje é para que eu seja cheio do Espírito. E você que é uma pessoa antiga de igreja, obreiro, evangelista, pastor, esposa, seja quem for, você apagou o Espírito porque você perdeu a prática das primeiras obras, se tornando apenas ouvinte, não praticante. Você vai se arrepender e voltar ao